Quijote de la Mancha. A julgar pelos primeiros comentários, né, quer dizer, quais são os primeiros comentários? A primeira aparência trata-se de uma paródia aos romances de cavalaria, portanto, trata-se de uma espécie de gozação. É a Cacete Planeta fazendo a paródia da novela, não é isso? É a vida de Brian fazendo a paródia do nascimento de Jesus Cristo, coisas desse gênero. A primeira impressão que se tem é que se trata apenas de um deboche, de uma gozação. Portanto, o objetivo do autor seria, como é que eu diria assim? Seria desautorizar o gênero, seria você tirar a autoridade do romance de cavalaria. Mas será que nós não devemos esperar mais de Cervantes? Será que um sujeito faria todo esse esforço apenas para produzir uma gozação de um gênero que, de todo modo, já estava muito em decadência, queria morrer sozinho, quase não precisaria fazer isso, né? Porque já estava condenado à morte, não precisaria fazer nada mais para impedir. Qual será que é o sentido da obra? O que vocês me dizem? Quem quer dar um palpite tem vontade de debater isso? Notaram uma coisa interessante? Que isso tudo começa como comédia e termina como tragédia. E pararam nisso, né? Não há uma clara mudança de espírito, uma clara mudança de viés. Quer dizer, tudo começa como uma brincadeira, um sujeito excêntrico, um maluco, que vai fazer umas piadas, vai se envolver em tremendas aventuras, né? E enrascadas em geral. E no final acaba isso mais ou menos com um gosto muito agridoce na boca, né? Quer dizer, o nosso açúcar transforma-se em agridoce e acaba muito amargo no final, quando então o Dom Quixote é de alguma maneira derrotado. Não parece a vocês que ele foi derrotado? Uma chave importante desse enigma é vocês perguntarem assim, quem foi que derrotou o Dom Quixote? Parece que foi o mundo? Não parece? Então, foi o mundo, de certo modo, mas quem derrotou concretamente, do seu ponto de vista instrumental? Quem foi? Foi o Sansão Carrasco. O Sansão Carrasco, quem é? Ele é um bacharel, ele é um letrado, ele é um scholar, né? No sentido que havia naquele tempo, o equivalente a um scholar nos tempos de hoje. É alguém que tem uma diferença essencial, quer dizer, é mocidade que o Dom Quixote. Mas a pergunta fundamental, antes de todas, é a seguinte, né? Afinal, o Dom Quixote tem ou não tem razão? Não foi derrotado? Ele abjura a cavalaria no leito de morte. Ele diz que não quer mais saber disso. Tá? Se vocês quiserem, eu posso até ler aqui, não custa nada, porque afinal é apenas uma... Então, a declaração de Dom Quixote antes de morte é assim: dai-me alvíceras, bons senhores, que já não sou Dom Quixote de la Mancha, mas sim Alonso Quijano, que adquiri pelos meus costumes o apelido de bom. Já sou inimigo de Amadis de Gaula, e da infinita caterva da sua linhagem. Já me são odiosas todas as histórias profanas de cavalaria andante. E conheço minha necessidade no sentido de ser mestre, né? Minha burrice, e o perigo em que me pôs por tê-las tido. Já por misericórdia de Deus, e bem escamentado, castigado, né? As abomino. Não poderia haver abjuração mais clara do que essa. Ele abjura no final da vida, daquela vida de cavalaria. É um ponto de uma certa vitória do mundo sobre Dom Quixote, não é? Pois não. Entregou os pontos. E entrega os pontos. Dom Quixote foi vencido. Se o Dom Quixote representa algum símbolo, de alguma maneira, alguma coisa foi vencida. Né? Alguma coisa foi vencida simbolicamente por Dom Quixote.
Esse sonho, como é que ele é materializado? Quer dizer, o que é o sonho? O que na história materializa o sonho que ele persegue? Mas elas são baseadas no quê? Quem é o modelo do Don Quixote? É o Amadís de Gaula, né? Então, isso que se chama sonho, você percebeu como sonho, é um modelo de vida do Amadís de Gaula, não é isso? Se você reconhece no Amadís de Gaula um modelo, qual é o modelo de vida que está, de certo modo, em contraponto com o Amadís de Gaula? Embora nós não conseguimos ler aqui o final para que isso ficasse muito claro, por causa da nossa aqui insuficiente de leitura. Quem é o outro modelo que contradiz o Amadís de Gaula? Não é o Sansão Carrasco? Então, na primeira parte, o Sansão Carrasco é o modelo, não existe na primeira parte só o Amadís de Gaula. É alguém que não existe, é uma figura literária, mas o que é que o Amadís de Gaula representa? Quais são os comportamentos e os valores que o Amadís de Gaula representa para o Don Quixote? Quais são? Heroísmo, justiça, bondade, honra, a veneração da mulher, não é isso que tem necessariamente que tem de ter, né, para um cavaleiro, né, a recuperação do que está errado, a restituição da ordem do mundo. Não é isso que a Amadís de Gaula representa? Não são esses os sonhos que o Don Quixote quer implementar? Muito. Pois é, mas isso não é, o mundo não funciona assim, né? Não deu certo, não foi? Tanto é que criou-se dessa expressão, uma expressão derivada em todas as línguas, chamada quixotesco. Então, o quixotesco é o sujeito que tem um grau de expectativa do mundo muito diferente do que o mundo é capaz de fazer. Por exemplo, nós tivemos há 15 dias aqui um encontro sobre uma personagem que tem todo o potencial de ser quixotesca. Quem é? O Alceste, né? O Alceste, né? Do Mulher, isso mesmo. A personagem quixotesca mais interessante de todas, nós vamos ver isso ano que vem, é o príncipe Mishkin, do Idiota, do Dostoiévski. Ele é exatamente, tipicamente, o ser quixotesco. Quem lê literatura inglesa vai se lembrar facilmente do senhor Mr. Pickwick. O Pickwick, que é uma personagem do Charles Dickens, também é tipicamente a personagem quixotesca. Então, por esse quixotesco, obviamente que essa expressão é uma expressão pejorativa, né? O quixotesco é o sujeito que persegue moinhos de vento, né? Você usa essa expressão o tempo todo, né? O sujeito que persegue moinhos de vento é o sujeito que acredita em planos mirabolantes, que se deixa guiar por ilusões. Não é isso que acontece aparentemente com o Don Quixote? Ele não se deixa guiar por ilusões? Por que ele acha que o moinho de vento é um gigante? Ele não olha para o mundo e vê um mundo ambíguo em volta dele. Uma das coisas interessantes dessa história é que tanto ele quanto o Sancho Panza, em proporções diferentes, estão o tempo todo alternando a visão da realidade aparente e a visão de uma realidade oculta. Há um pedacinho que eu acho que vocês não lembram aqui, em que estão debatendo se o tal da bacia do barbeiro é ou não é o elmo de Mambrê. Aí o Sancho Panza diz assim, mas é o seguinte, cada um vê o que quer. Para você é um elmo, para mim é uma bacia, e um outro qualquer vai ver outra coisa. Essa ambiguidade geral do mundo, que você já conhece de alguma maneira, os que têm feito o curso aqui, quer dizer, o convívio com a obra de Kafka, por exemplo. O que é o Kafka? É a ideia de que tudo nesse mundo, tudo que está em volta de você é ambíguo de alguma maneira. Tudo isso que está em volta de você nunca é bem o que parece que é. Pois não é isso que o Don Quixote leva ao extremo, quer dizer, ele leva ao absoluto extremo a ideia de que tudo parece ser uma coisa, mas no fundo são outras. Os carneiros não são carneiros, são soldados, o moinho de vento não é um moinho de vento, mas é um gigante, não é assim? Pode ser, mas a gente...
Mas pensa bem, você nunca se sentiu Dom Quixote na sua vida? Então, porque no fundo, se tem um componente quixotesco nessa história, é um componente universal, porque se não fosse universal, essa história não teria nenhum valor para nós, ou seja, não significaria nada. Se fosse um componente específico apenas de um homem, né, de um Dom Quixote, mas não, vocês nunca na vida se sentiram um pouquinho como Dom Quixote? Vocês nunca na vida se sentiram tentando lutar por alguma coisa que é ingrata em princípio, que está fadada ao fracasso, que não vai dar certo, que será impedida pela vida, pela história, pela realidade, não é isso? Tá? Alguma vez na vida se sentiu assim? Pois, se você se sentiu assim, essa história foi feita para você, não é isso? Eu acho que é um estado pessoal, mental, muito comum esse. Eu, por exemplo, conheço pessoas muito parecidas com o Dom Quixote. Né? Outras pessoas, às vezes se eu fizer um relato, uma reflexão sobre a minha vida, eu vou encontrar enormes episódios quixotescos da minha existência. E o Dom Quixote, então, qual é essencialmente o coração desse quixotismo sob esse ponto de vista? Quer dizer, se eu estou dizendo a vocês que há uma possibilidade de todos nós sermos quixotescos, onde é que se manifesta essa possibilidade? Onde é que o Quixote é mais quixotesco de todos os momentos? Em que circunstâncias ele é mais quixotesco? Na ambiguidade do mundo, quando ele não enxerga a aparência do mundo tal como ela é, mas diz que aquela aparência é apenas uma aparência e que atrás tem alguma outra coisa. Não é isso que ele faz o tempo todo? Então, a primeira ideia que está aqui, que nos ajuda a entender o sentido da história, é que o que caracteriza essa atitude do Dom Quixote é que ele não vê o mundo como sendo uma coisa objetiva. Mas o mundo, no entanto, tem uma aparência objetiva, porque mesmo que o mundo esteja errado, mesmo que o mundo seja contraditório, ele o é contraditório de uma forma que parece ser uma forma organizada, lógica. E o problema central do Dom Quixote não deriva disso, não deriva do fato de que ele tenta brigar com o mundo que parece em si próprio ser lógico e viável, e claro e articulado. Não é esse o fracasso de Dom Quixote? É um sujeito tentando quebrar a articulação natural que o mundo tem, ou seja, a articulação que o mundo aparenta, que lhe dá uma aparência consistente. Essa articulação aparente no mundo não é o que de fato na prática se estuda, por exemplo, numa universidade, quer dizer, não é a aparência das coisas, não é o assunto no qual se constrói o conhecimento humano, por exemplo. Quem é que o Sansão Carrasco representa nisso? Qual é a diferença essencial entre o Sansão Carrasco e o Amadís de Gaula? Esse é o ponto fundamental que o Cervantes quer que nós descobramos. Onde é que o Amadís de Gaula, que é quem conduz o Dom Quixote na primeira parte? No que é que ele se diferencia do Sansão Carrasco? Quem é quem destrói o Amadís de Gaula? Porque quando o Dom Quixote abdica e abjura a cavalaria, ele diz assim: eu não quero mais saber do Amadís de Gaula. Porque quando ele faz isso, qual é a conclusão disso? É que quem venceu essa briga foi o Sansão Carrasco. Ele é um sujeito jovem, como ela disse, que é um símbolo do quê? De um mundo que está substituindo aquele mundo antigo. O Amadís de Gaula foi morto, foi destruído. Aquele mundo cavaleiresco não existe mais, e no lugar dele vamos colocar o mundo racional, o mundo científico, o mundo da racionalidade. É tudo método científico, apesar de que o método científico é o mundo renascentista, isso sim, mas a nova ciência do Renascimento, que, por favor, não repitam essa bobagem de que é contrária a Aristóteles, isso não tem nada a ver. A ciência do Renascimento é apenas uma ciência matematizada, em que você imagina poder capturar um determinado processo da natureza dentro de uma fórmula, só isso. Então, o Amadís de Gaula representa aquele mundo cavaleiresco que desaparece e é substituído pelo mundo de Sansão Carrasco, que finalmente o vence,
Mas é a briga em que é entre os dois. O mundo antigo resiste à primeira vitória de Don Quixote, e no segundo embate, na segunda vitória, então Sansão Carrasco finalmente vence, e então derrota aquele mundo anterior, que é o mundo que é substituído por esse mundo novo, que é o mundo do renascimento, que é o mundo da racionalidade, é o mundo do novo mundo. Na capa da primeira edição da obra de Don Quixote existe um escudo onde há ali um dístico dizendo assim: pós-tenebras espero lucem, após as trevas espero a luz. E me parece que o grande modo de compreender esse livro está na interpretação dessa frase, que é uma espécie de dístico, portanto, uma epígrafe, né, que o Cervantes escolheu para a obra. Tá? Pós-tenebras, quer dizer, depois das trevas, espero sem E na frente, lucem, espero a luz. Então, quem é que é a treva e quem é que é a luz? Essa aqui é a pergunta central. Se nós descobrirmos isso, nós vamos descobrir o que é que significa o livro. A primeira pergunta, a primeira tentativa de responder é assim: bom, as trevas eram aquele mundo de ilusões do Quixote, aquele mundo de fantasias, que é substituído pela luz do renascimento, que é a luz do mundo novo, que é racional, que não acredita mais em monstros, que não acredita mais em magia, que não acredita mais em coisas que não sejam perpassadas pelo raciocínio, pela ciência, pela racionalidade humana. Essa é a interpretação mais comum do Quixote, mais óbvia, assim, digamos, a mais aparente. No entanto, será que é isso que o Cervantes está, na verdade, nos contando aqui? Pois é, o que é a luz e o que é a treva? Essa é a pergunta central para poder entender o Don Quixote. Pois não, Luiz? A impressão que eu tenho é que o Don Quixote, a realidade dele era outra, num determinado momento. Então, aquilo que para a gente é fantasia, para ele não era fantasia, aquilo era real, ele via aquelas coisas. Então ele estava colocado num tempo errado. Ele estava vivendo uma experiência real para ele, só que no tempo errado, na época errada. Já existia, deixado de existir. Exato, mas para que isso fosse, para que a gente pudesse reduzir essa história. Pois é, porque não se trata de uma questão de modernidade e antiguidade, portanto de época, mas de loucura e lucidez. Então, o Don Quixote é louco, afinal de contas, ou não é? Essa é a pergunta central. O homem é louco ou não? Porque se fosse uma questão de estar em desacordo com a época apenas, vou sair de casa com calça boca de sino, não vai dar, né? Os princípios que Don Quixote defendia enlouquecidamente ou não, são princípios bons ou são princípios ruins? Não são princípios bons? Então, ele é idealista, no sentido platônico da palavra, né? De que há um mundo ideal onde essas coisas todas existem, e esse mundo ele quer recuperar. Esse mundo é o mundo que ele simbolicamente vê nos livros de cavalaria, em que um homem, ainda um cavaleiro, tinha como uma existência voltada para resolver isso. Eles são princípios de uma vida muito nobre. Os princípios que regem o mundo da cavalaria são os princípios do homem nobre, né? Do homem que tem uma vida voltada para valores externos, o homem nobre no sentido de alguém que se sacrifica. Ética não era uma expressão que se usasse nessa época, porque essa expressão também é difícil de caber agora, porque eu acho que não há palavra mais emporcalhada do que essa. Há, aliás, uma relação direta entre quantidade de roubo e conversa de ética hoje em dia, em empresas, em governos, sobretudo. Pode chamar assim, tá? Não é o Aristóteles, o que ele chama, por exemplo, a ideia do homem maduro, né, em Aristóteles tem a ideia de que o ponto mais alto da vida humana é o espoldaios. Os espoldaios é o que se chama em grego de homem maduro. O que é o homem maduro? O homem maduro é o homem capaz de ter vida como é que se diz, vida reflexiva, quer dizer, o sujeito que é capaz
aparato de entender o mundo, né? Chama-se bios teoréticos. Bios teoréticos. A vida do homem dos poldários é o bios teoréticos. Quer dizer, é a vida do homem no seu estado mais alto, que é o homem que é capaz de ser filósofo. Então, para o Aristóteles, o estágio mais alto de evolução de um ser humano é o estado filosófico, que é contemplativo, mas que se chama em grego de bios teoréticos. De onde vem a palavra teorias, tá? Bios, vida, né? Bios teoréticos. Ele chama esse homem de espoldários. Mas o critério de valor da cavalaria não é o critério aristotélico. Quem é aristotélico? Quem é que é aqui o aristotélico? Porque é que faltou ler um pouquinho mais. Quando o Sansão Carreira aparece, ele vai discutir a logicidade dos livros da primeira parte da obra. Vai entrar no mérito crítico da própria obra. Então, nesse ponto de vista, quem é completamente anti-aristotélico é o Dom Quixote. Por quê? Porque ele é um sujeito movido exclusivamente pelas suas emoções. Emoções em torno da defesa de princípios. E são todos princípios cavaleirescos. São princípios, todos eles unificados, pela ideia de que a missão de um homem nobre é a missão do sacrifício pelos outros, a defesa, a luta, a possibilidade de morrer por uma causa. Isso não tem nada de grego. Isso não tem absolutamente nada de grego. Não tem nada na Grécia. Tá? O Aristóteles não achava que o objetivo de um homem fosse isso, fosse ser filósofo, que é muito diferente. Que é um homem de paz, é um homem que não é o homem de natureza de embate. Tanto é que vocês repararem, vocês viram várias vezes hoje, que o Aristóteles está todo tempo, o Cervantes está todo dizendo pela boca do Dom Quixote, que a melhor vida é a vida das armas. Porque a vida das armas tem um heroísmo implícito, que é a possibilidade da morte, né? Que é o que faz a segunda casta ter sentido, o valor na vida, que é a capacidade até mesmo de morrer pela sua honra pessoal. É isso, essa impetuosidade humana. Pois é essa impetuosidade humana que o Sansão quer resolver. O Sansão não quer matá-lo, o Sansão, na verdade, quer defendê-lo contra ele mesmo. O que ele faz é arrumar um modo esperto de neutralizar a tendência bélica de Dom Quixote, dizendo: bom, agora você perdeu, então agora você é cavaleiro, sou. Então você vai prometer para mim que nunca mais pegará em armas. Então o Sansão não é inimigo do outro, ele não quer mal ao Dom Quixote, mas ele acha que o Dom Quixote é um louco que tem que ser preservado contra ele mesmo e, portanto, ele tem que ser de alguma maneira neutralizado. A pergunta é saber se tem razão um louco que usa como modelo uma figura mitológica chamada Amadis de Gaula, que é o Rolando, que é o Lancelot, que é, portanto, uma figura literária. Louco esse que vive em torno de projetos malucos e que vê a ambiguidade em todas as coisas com tanto realismo que toma moinhos de vento por gigantes, que toma carneiros por soldados. E se tem razão o outro, que vê as coisas como as suas aparências são, porque afinal de contas não nos é possível interpretar aquilo que não esteja claro e nitidamente observável, tá? O método científico experimental. A ciência é assim, né? Que é a ciência? A ciência, que depois irá tomar impulso no Renascimento, Galileu Galilei, depois Isaac Newton, Francis Bacon, na Inglaterra, é a ciência que estuda os fatos concretos. A ciência que acontece aí é essencialmente positivista, no sentido que depois Augusto Comte dará. Só o que existe é aquilo que eu consigo provar, aquilo que eu consigo analisar. Isso é o modo como o mundo pensa hoje. Isso não é alguma coisa muito estranha, tanto é que você não tem direito nenhum de pressupor nada. A essência do positivismo é que ele é uma recuperação da possibilidade humana do conhecimento, porque ele não é mais aquele mundo da metafísica dos gregos, nem o mundo da mitologia dos que antecederam os gregos. O estado positivo, palavras de Augusto Comte, é aquele em que você analisa os fatos da descobrição, portanto, o único meio de conhecimento é a ciência. É mais ou menos isso que representa, claro, sem a conotação positivista kantiana, né? O Sansão Carrasco. É esse o sujeito que vence o Dom Quixote. Porque, no lugar da ambiguidade quixotesca,
não saber o que as coisas são de verdade, ele está dizendo que as coisas são como elas são daquele jeito e têm que ser interpretadas como tal. No lugar daquele conjunto de interpretações fantasiosas, na opinião dele, ele quer botar a racionalidade renascentista. Aquela ideia de que as coisas têm que ser estudadas tal como elas são e que não há lugar para nada como isso. Ou seja, que esses sonhos todos, esses valores, são todos valores fictícios. Essa é, no fundo, a grande pano de fundo de conflito que há nesses dois. Se você julga que a racionalidade absoluta do Sansão Carraro tem razão, então você há de julgar que aquele dístico pós-tenebras, espero lucem, que o que aconteceu no primeiro livro foram as tenebras, as trevas, e o que aconteceu no segundo foi a luz. Com isso você está sendo iluminista, porque o conceito de iluminismo é esse mesmo, vem dessa própria luz. No entanto, há uma chance de não ser essa a verdadeira explicação. Será que alguém tem coragem de defender a outra? De que, na verdade, quem está certo é o Dom Quixote? Bom, as coisas existem, certo? Mas a pergunta é saber se... vamos voltar à pergunta básica. Afinal de contas, Dom Quixote tem ou não tem razão? Essa que é a pergunta central. Vamos lá. Isso que aparentemente está escrito nesse romance, porque ele é uma desativação do poder, da autoridade do livro de cavalaria. Ele é uma declaração do império, aparente ser, né, o império da racionalidade frente à imaginação. A racionalidade é mais forte do que a imaginação. É isso que, na segunda parte, isso é tão esquemático que parece não ter dúvida nenhuma que é isso que está escrito. Porque esse Sansão Carrasco é uma personagem muito esquemática, assim, muito caricata até. Ele é realmente um tipinho escola, assim, sujeito racional, que quer que o mundo pare com essas bobagens, que está querendo botar ordem na conversa. É isso que é o Sansão Carrasco. Tá? No entanto, a pergunta central é se o Dom Quixote tem ou não tem razão. Pois não. Muito bem, pode ser que aí tenha alguma coisa interessante. Eu queria explorar um pouquinho mais vocês, para vocês me dizerem mais alguma coisa. Eu acho que o caminho que ele está tomando é um caminho interessante, mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Quem é o personagem que está nessa posição aí que você está descrevendo? É o Sancho. O Sancho é aquele sujeito que diz assim, pô, mas espera aí, não é soldado, é carneiro. Depois ele acredita piamente que a Doroteia é a micomicona. Ele ouviu a conspiração lá naquela taberna, ele sabia que era um truque,
Mesmo que ele não tivesse conhecido a Doroteia, porque enquanto a Doroteia apareceu, ele tinha de chamar lá o Don Quixote. Mesmo que ele não tivesse visto a Doroteia, ele sabia que iam inventar a tal da história, portanto, era desconfiar que a Doroteia não fosse a Nicomicona. Mesmo porque quando ele a encontrou, ela estava vestida de pastora. Depois é que ela colocou a roupa do padre, as roupas que o padre ia usar para fingir que era mulher. Não, desculpe, perdão, não é isso. Ela tinha uma lise com um vestido dentro. A roupa da Doroteia era dela mesma, ela não era a roupa do padre. Então o Sancho Panza não fica nessa situação. Talvez o Sancho Panza seja representativo da média do cidadão, não é? Não é isso? Porque às vezes ele é inteligentíssimo, às vezes ele é muito burro, às vezes ele é, não é isso? Tá? Em Portugal há uma expressão genial para escrever isso, que é assim, eles dizem assim em Portugal, não se sabe se fulano é uma besta ou se é bestial. Uma besta é ruim, né? E bestial é bom. Então, às vezes, algumas pessoas são tão polêmicas que ficam nesse meio termo, entre a besta e o bestial. O Sancho não parece isso. O Sancho não parece o sujeito que, de alguma maneira, ele oscila entre essas duas coisas. Ele, às vezes, é a voz do bom senso, outra hora é mais burro que tão ingênuo quanto o outro, sonha tanto quanto o outro. Não parece assim? Então, eu acho que o Sancho Panza tem esse papel mesmo na história para nos contar dessa ambiguidade da interpretação. Mostrar que talvez o Sancho Panza represente o fato de que nós, muitas vezes, não ficamos mesmo assim no meio do caminho entre essas duas coisas aí. Talvez o Sancho Panza seja que pareça mais com a gente, né? Mais com a média das pessoas reais, concretas. No entanto, será que o Don Quixote tem razão ou não tem razão? Acho que está ligado, né? Acho que não. Deve ser. Não ligou. Eu acho que deve acabar da pilha. Então tá bem. Tinha uma lucidez nessa loucura, como diz o Hamlet, né? Como diz, aliás, o Polônio, né? O Hamlet, o sujeito é louco, mas com método. Diz o Polônio em Hamlet, né? Falando do Hamlet, né? Dizendo que ele é louco, mas tem método. Nas coisas outras que não, as coisas de cavalaria é normal, né? Não só normal, como muito bom senso, uma pessoa muito boa. Logo, qual é a conclusão que dá para tirar disso? Que ele tinha razão com relação. Quando é que ele não tem razão? Ele atacar as pessoas e dar espetadas porque ele acha que o sujeito é um monstro, está errado, né? Não é para você impedir que uma pessoa dessa ande por aí? Então, quer dizer, aquela incapacidade dele, aquela vida que ele tem na ambiguidade do mundo, que ele não sabe discernir mais, o torna uma pessoa antissocial, né? Mas ele praticava ambiguidade de um modo agressivo, ele espetava as pessoas, agredia. Essa é a razão pela qual nós devíamos ser internados em cidade mental e não eleito governador. Não, eu concordo, total concordância aqui. Você não sabe quanto eu concordo com isso na prática, assim. Não, concordo. Mas é louco, mas o caso do Don Quixote é muito mais grave, porque ele é um sujeito armado que resolve achar que o Valmor ali é o tal do Alfio Fanfarrão, e resolve te dar um cacete na cabeça, porque acha isso.
Mas ele é perigoso, basicamente perigoso. É tipicamente alguém que seria interditado pela lei, digamos assim, como é o que tentam fazer ali, né? Tentam segurá-lo de alguma maneira, quer dizer, há um esforço para tirá-lo de circulação, porque ele tem um potencial de agressão enorme. Então, ele, certamente, nesse ponto, não está certo, ele está errado. Quer dizer, onde é que o Dom Quixote está errado, fundamentalmente? Ele está... Não da maneira como ele interpreta o mundo, mas da maneira como ele age no mundo, né? Porque, no fundo, o que ele vê são ambiguidades nas coisas, que o Sancho Panza, de certa maneira, de vez em quando também bate e vê, e nós também vemos ambiguidades nas coisas, nós vemos determinadas coisas no sentido simbólico, vemos o que está por trás delas. Por que não concluir que o Dom Quixote está certo, está errado com relação à terra, mas está completamente certo com relação ao céu? Porque os valores que o Dom Quixote defende são os valores do céu, são os valores que nós julgamos serem os valores mais altos, os valores mais duráveis, os valores que fazem a humanidade ser a humanidade. Não é isso? Quer dizer, dá para você conceber uma existência humana sem os valores que o Dom Quixote está usando? Que os valores do Dom Quixote na primeira parte, eles vão até o final da segunda, né? Porque eles só... Os valores humanos verdadeiros, quer dizer, o que é que faz com que o ser humano tenha valor? É a honestidade, é lutar pelo que é melhor, é o sacrifício. Não são esses os valores que transformam a vida humana numa vida com capacidade de nobreza? Esses valores são os valores do Dom Quixote, esses valores são essenciais e profundos, mas eles não são valores humanos sociais. Eles são valores do céu, eles são valores da transcendência, alguma coisa que está além de nós. Quando eu digo céu, eu estou usando apenas uma imagem, digamos, poética, para falar das coisas que estão acima desse mundo. Esses são valores que permanecem válidos durante todos os tempos, são valores que transcendem o curso da história. Não são valores que ocorrem no âmbito da história, são valores que existem fora dela, portanto, são necessariamente transcendentes, se quiserem chamar assim, metafísicos. No fundo, você pode atribuir tudo isso a valores que Deus nos estabelece, mas não precisamos nem chegar a esse ponto, basta você dizer que os valores que Dom Quixote defende são os maiores valores humanos que você possa imaginar. E esses valores humanos que ele defende é que não podem ser destruídos. Ou seja, do ponto de vista do céu, ele está completamente certo. Mas, sob o ponto de vista da terra, ele não tem razão, porque ele é um perigo ambulante. Ele é um sujeito que fará, né, a qualquer momento, um ato de violência. Não mata ninguém na história, porque o autor não quis nos expor contra ele, assim, né, mas faz todo tipo de barbaridade, né, e arruma brigas homéricas o tempo todo. Então, a primeira coisa importante entender é que há dois estágios, há aí duas etapas diferentes, aí envolvendo a história do personagem. A primeira é a etapa da Terra, é essa etapa que é tomada, aquela luta dos valores da Terra, ele é completamente derrotado pelos novos valores sociais do Renascimento, que é a ideia de que a racionalidade é que comanda tudo em última análise, e tudo aquilo que não for racional não tem direito a existir. É esse mundo aí que o Cervantes percebe como sendo o mundo que vem e que enterra o mundo que sai. O mundo anterior não é mais viável nesse mundo novo. Então, com isso, ele demonstra, com uma certa insistência, com uma certa evidência, que aquele mundo da cavalaria é o mundo que não pode mais existir, que não existe mais na prática, que não tem mais viabilidade. No entanto, os valores que Dom Quixote defendia, que são os valores da cavalaria, continuam válidos no céu. Portanto, eles estão, mesmo que derrotados socialmente, de alguma maneira, eles continuam precisando existir de alguma maneira, a não ser que nós desejemos fazer o rebaixamento ontológico da espécie humana. Então, mas essas coisas, mesmo que sejam naturais e intrínsecas,
não necessariamente são executadas. Esses valores não são executados. Porque o que acontece, né, aí, com o pano de fundo nessa história, é que você tem, com o processo chamado humanismo, que é esse que o Renascimento representou um grande impulso, né, há uma redução dos valores que são do céu para valores da terra. Os valores do céu passam a ser os valores da terra, quer dizer, são substituídos por valores da terra. Os valores da terra quais são? São os valores humanos racionais, aquilo em que nós somos racionais. Então, não me lembro mais quem é que dizia isso, mas quem disse era o John Milton no Paraíso Perdido. Diz assim, a nossa mente pode nos transformar o céu o inferno em céu, mas também pode transformar o céu em inferno. Uma coisa na outra. Não esquecer que a humanidade, a ideia de contar apenas com a mente humana é de todas a maior ilusão, porque a palavra mentira tem origem na palavra mente. Quer dizer, a sua mente é capaz de produzir qualquer espécie de construção lógica, a nossa mente consegue comparar, criar consistência, mas, de alguma maneira, a nossa mente, aquilo que nós chamamos de inteligência mental, não consegue perceber a verdade. O que a nossa mente é incapaz de fazer é perceber o certo e o errado, porque ela consegue perceber o que é consistente e o que não é consistente. Quer dizer, a palavra mentira vem da mente, porque eu posso inventar alguma coisa que é completamente absurda e que, no entanto, não corresponde à verdade. É por isso que existe aí algum lugar, existe por aí uma tendência a se achar, sobretudo nos círculos de engenharia, que tudo que é lógico tem de funcionar. A ideia de que tudo que é lógico tem que funcionar é um dos enganos básicos da mente humana, porque a ideia de que tudo que é lógico tem que funcionar é que gera, por exemplo, essa diarreia de leis que tem no Brasil, porque o pessoal fica inventando lei, na prática não funcionam, aí então as leis não pegam. Por quê? Só porque alguém inventou isso não significa que isso vai ter viabilidade, quando na verdade o que parece ser o bom senso é fazer o contrário. Imaginar assim, tudo aquilo que funciona provavelmente tem alguma coisa de lógico. Então, se você tem, por exemplo, na história a preservação dessas, digamos, leis do céu, que são leis de natureza transcendente ao ser humano, isso deve ter algum sentido intrínseco em si, e não devemos nós nos meter a extinguir, a abolir essas coisas a título de que determinados valores humanos têm de ser preservados. Então, o que me parece aqui com clareza, que o grande debate que há nessa história é o debate entre as leis do céu e as leis do homem, no sentido das leis da terra, mas não no sentido de que as leis do homem são aquelas geradas pelos processos racionais ativos que o Sansão representa no segundo livro. Pois a vitória do Sansão é a vitória do espírito renascentista sobre o espírito medieval. Se o espírito medieval, que é o espírito que sedeava ao romance de cavalaria, era um espírito voltado, portanto, era uma sociedade voltada para princípios que o transcendiam, ou seja, a estrutura da sociedade feudal era uma estrutura voltada para valores que estavam acima deles. A estrutura da sociedade renascentista e moderna, portanto, é voltada para valores humanos propriamente ditos. E essa é a razão pela qual há um conflito em filosofia. Pois se o Dom Quixote está enganado na Terra, e ele, de fato, é um sujeito perigoso, ele não está enganado com relação ao céu. Quer dizer, não é possível entender nenhum romance de cavalaria, por exemplo. Eu consigo distinguir mais ou menos 10 grandes ciclos heróicos. Todos os ciclos heróicos, entre eles o ciclo de cavalaria, tem lá o Beowulf, tem o ciclo arturiano, o ciclo carolíngio, todos esses ciclos são o quê? São essencialmente demonstrações de heroísmo humano para que a partir daquele heroísmo humano possa se construir uma civilização. Quer dizer, tudo isso está acima. O ciclo de cavalaria diz assim, olha, se nós formos capazes de temos esses valores aqui, nós podemos ter uma civilização embaixo. Os valores civilizatórios de natureza humana propriamente dito não têm poder de civilização. Vocês percebem o que é o ciclo heróico? O ciclo heróico é quando você atribui a personagens míticas uma espécie de modelo. Aqui no Brasil nós tentamos fazer isso, que foi o José de Alencar com o Guarani,
que depois musicado pelo Carlos Gomes, o Guarani, e o Gonçalves Dias com o Ijucapirama, os Timbiras. Qual era a ideia disso? Era dizer assim, isso tudo aconteceu em 1850, por aí, né, 70, é assim. O Brasil agora é uma sociedade, mas nós temos que ser uma sociedade de verdade. Então, o que nós temos que fazer? Então, nós inventamos miticamente que o Peri é o índio com valores humanos extraordinários que nos transcendem. É o Peri. Quem é o Peri? O Peri é o nosso Amadinho de Gaula, é o nosso Lancelote. Mas é claro que nós usamos uma referência muito fraquinha, porque não existe dentro do mundo, do imaginário indígena brasileiro, elementos suficientes para você sustentar essa ideia. É muito fraco tudo. Mas percebam que isso que aconteceu no Brasil no século XIX foi uma tentativa de criar uma referência histórica brasileira, heróica brasileira. Sim. O Alemanha é o Wagner com os Nibelungos. O Wagner faz isso recuperando o heroísmo de Siegfried. Aí a Alemanha pode se constituir em torno desses valores que são superiores. Pois o que é que representou a cavalaria, que é, no fundo, o ciclo arturiano e o carolíngio, que foi se espalhando até chegar lá no Adamir de Gaula já decadente? Era o quê? Era a Europa bárbara se submeter aos valores do cristianismo. Então, o cavaleiro, o que é? É o maior modelo que as pessoas comuns devem atender. Na hora em que você destrói isso no Renascimento, você cria uma sociedade que tenta se referir a si própria pela sua própria possibilidade de racionalidade. E não é possível civilização humana que não seja derivada de alguma coisa que está acima dela. Todos os ciclos heróicos têm esse sentido, todos sem exceção. A cavalaria também, só que no tempo de Cervantes ela já estava morta, né, historicamente, não havia mais isso, só que nós não conseguimos colocar alguma outra coisa no lugar. O processo civilizacional tende a ficar frágil a partir desse processo. Veja, quando foi na história que um determinado povo, pega o povo alemão, o povo mais culto do mundo, como é que você consegue na história, viu um exemplo de um povo que diz assim, vamos destruir todo o outro povo por razões de implicância pessoal? Uma barbaridade dessa não era possível em Átila. E o Átila matava quem se opunha a entregar-lhe o dinheiro. Havia uma razão concreta. Mas essas perversidades modernas, a ideia de que o governo vai criar um sistema de campos de concentração para perseguir todo mundo que não é comunista, essas perversidades só têm sentido no mundo que perdeu a referência do céu. No fundo, tudo é baixa referência do céu. É isso que o Dom Quixote vê espalhar, né? Essas referências que se destroem são as referências que saem pelos dedos, assim, e com as quais ele leva para o túmulo, né? Ele, no fundo, fracassa, é um fracasso amargo no final, de que isso tudo desapareceu do mundo, porque o que viria em seguida apenas seria a tentativa, provavelmente infrutífera, de gerar referências humanas para coisas humanas. E isso não dá para fazer. Só dá para fazer coisas humanas a partir de referências que as transcendam. Não tem outro jeito. Pois o nosso Dom Quixote continua tendo toda a razão com relação ao céu. Mas a Terra o rejeitou. E, sob um certo ponto de vista, ele, de fato, é inadequado para um mundo naquele momento em que ele está. Nós não deixamos de ser humanos e, portanto, continuamos existindo com relação a alguns valores. Mas o problema é que eles se tornaram simbólicos apenas, meramente formais. Então, os valores que nós diríamos que são permanentes, eles foram desativados de alguma maneira. Então, o que aconteceu no mundo moderno foi a vitória do gnosticismo completa,
em que você acha, por exemplo, todos esses sintomas que há hoje, quer dizer, uma igualdade que na verdade não é uma igualdade que é meramente um truque para tratar os desiguais como iguais, você tem uma perversão e decadência dos verdadeiros valores. É isso que Dom Quixote representa como derrota. A derrota de Dom Quixote é a derrota, sob o ponto de vista civilizacional, é a derrota dos maiores valores humanos, compreenderam? Quer dizer, criou-se uma sociedade que não é mais capaz de funcionar diretamente com ele. Toda a cavalaria tem o sentido de manter isso, quer dizer, o herói, o cavaleiro que é herói, é o sujeito que mantém a ligação entre a terra e o céu. Porque a cavalaria não é compreensível fora desse processo. Como é que você compreende o Arthur, o Perceval, o Rolando, o Rinaldo? Todos esses cavaleiros que são aí da história da Idade Média são todos preservadores dos valores do céu. Eles não são desse mundo, eles são intermediários entre as duas coisas. Eles são vistos como malucos, porque para você poder fazer isso, você precisa perceber essa dualidade. E essa dualidade é a ambiguidade do mundo. Se você não percebe a ambiguidade do mundo mais, porque a racionalidade impede, então você tornou-se necessariamente cego a esses valores e só os vê como uma espécie de referência, como uma espécie de hábito, em última análise, né? Uma espécie de maneira, digamos assim, tradicional de ver as coisas. Pois é, esse é o fator, é isso que faz a cultura para as pessoas. Então, eu acho que chegamos aí à conclusão completamente clara, né, de que isso que a gente chama de cultura é isso. Quer dizer, a cultura é uma ligação da nossa vida com a vida de todos os humanos que vieram antes e que virão depois, como seus netos, né, os filhos dos seus netos. Né? A vida, o que nós chamamos de cultura, é esse conjunto. O Ortega y Gasset dizia que um tigre é sempre o primeiro tigre, porque ele mais ou menos tem uma vida automática, mas o ser humano nunca é o primeiro ser humano. Há uma herança de que a gente tem acesso. Não é isso, né? Então a cultura existe para fazer uma coisa básica. É para ajudar a pessoa que está lendo um livro, escutando uma ópera, mais ou menos. O maior de todos os meios de transmissão cultural é a palavra escrita, embora também exista as artes do tempo, né? Que é o espaço, que é as artes plásticas, e a música, que é o tempo, né? O tempo e espaço, né? Então, o que há é que a palavra escrita, contando para nós essas grandes histórias, esse é o sentido de existir esse programa aqui, é que esse programa aqui permite que a gente faça uma expedição, por chama-se assim, por aqueles conteúdos humanos permanentes, por aquilo que define a condição humana. Quando eu digo para vocês que não é possível imaginar a constituição humana, a não ser a partir de valores que a transcendem, estou dizendo que a engenharia humana só é possível verdadeiramente assim. Porque, no fundo, quem tem razão é o Dom Quixote, porque não é possível conduzir a vida fora de um quadro de valores permanentes e transcendentes. Porque isso não é basicamente humano. É isso. Agora, se a sociedade faz esse empreendimento, que é o caso de hoje, né? Fomos até o ponto nessa tentativa que a gente hoje estabelece como regra que a obra divina é uma obra incompetente e acha que o SUS e o INSS vão fazer melhor do que Deus. Mas o que a ONU quer fazer? Esse negócio chamado ONU, essa estrutura ONU. A ONU quer substituir Deus. A ONU quer, primeiro, substituir todos os governos do mundo, numa espécie de governo central, em que só ela manda, e em seguida vai dizer, olha, não precisa de Deus e religião, porque já existe aqui nós que estamos pensando no sucesso humano. Mas isso é o que está acontecendo. O nome desse fenômeno chama-se Nova Ordem Mundial. Ele é muito complexo, a gente não tem muito tempo para conversar sobre isso, quase nenhum, mas é esse o mundo que nós estamos hoje vivendo, neste mundo nós estamos vivendo. Esse mundo começa com o Sansão
Carrasco. Compreenderam que começa com Sansão Carrasco? Quem é o autor desse mundo novo? O Sansão Carrasco, que na verdade não existiu, mas há os Sansões Carrascos, como Descartes. Né? Então, Descartes é o sujeito que acha que só existe aquilo que ele é capaz de pensar. Não é isso? Então, a primeira coisa que Descartes faz é dizer que a nossa mente tem um poder demiúrgico. Se só existe aquilo que eu posso ser capaz de pensar, então é a minha mente que constrói a realidade. A partir de Descartes, você vai subindo numa série de outros, e até que chega no Kant, que diz que é isso mesmo. Então, nenhum outro filósofo foi tão claro com isso, dizer que aquilo que a gente acha que o mundo é um construto, e não é verdadeiramente como o mundo é. O mundo fora de nós não existe. O que existe é um troço que eu vejo porque a minha mente vê assim, que podia ver diferente, ou seja, o que o mundo é o que ele chama de, né, o que o Kant acha que aquilo que eu acho que o mundo é apenas a interpretação das formas a priori. Eu tenho formas a priori dentro de mim, e eu pego então as coisas. Ele diz assim, não há as coisas em si. Né? Coisas em si são Dinge an sich, em alemão, coisas em si. O que as coisas são dados da realidade brutos que a minha mente, então, dá a forma que quiser. Pois, quando eu vou por esse caminho, eu acho já que não há mais valor universal nenhum. Que, na verdade, os valores universais são o quê? Golpes ideológicos, são estratagemas políticos. Então, a negação dos valores universais, que ainda a gente acha que preservou um pouquinho, é o primeiro passo, é a primeira consequência natural de você construir uma sociedade sem valores do céu. Esse é o problema central do mundo. É isso que está aqui dentro. Essa história do Dom Quixote conta a história da derrota. Da derrota do que havia de legítimo dentro do mundo medieval, que era a transcendência da existência humana. E essa derrota, que é uma derrota sem sangue, porque o Sansão Carrasco é muito simpático, é cavaleiro, no fundo nunca quis machucar ninguém, é uma derrota condescendente, assim, feita até mesmo com carinho, com dedicação, é a criação dos componentes do mundo moderno, que são todos componentes homocêntricos, no sentido humano, né? Tá? Humanocêntricos, humanocêntricos, que podem não ser suficientes para, não só não explicam o ser humano, porque nós não somos invenção de nós mesmos. Nós tivéssemos inventado nós mesmos, nós saberíamos explicar nós mesmos. Como nós não nos inventamos, então nunca saberemos quem de fato somos. Então não serão os componentes humanocêntricos. Né? Primeiro, não nos explicam, e segundo, eles sempre procurarão uma resposta humana para as coisas. Então, isso que a gente chama, por exemplo, de força, de lealdade, de honestidade, será sempre interpretado por alguma maneira assim. Isso na verdade não existe, isso é, marxistamente falando, isso é apenas para um marxista, tudo é reflexo da luta de classes. Então, eu sempre encontrarei uma explicação humana para coisas como essa, e sempre irei degradar, no sentido de baixar de grau, qualquer valor alto. Porque já que os valores altos não existem, não há valores do céu, não há valores transcendentes, então nós construímos uma sociedade baseada na nossa própria capacidade de explicação, que é nenhuma. Porque a gente não é capaz de explicar coisa nenhuma. A gente não explica nenhum processo verdadeiramente, nós conseguimos perceber aspectos das coisas, mas não tudo. Esse é o drama que está dentro do Dom Quixote aí, de uma maneira espetacular e extraordinária. E é essa a história que o Cervantes quis contar para nós, em última análise. Que Dom Quixote está certo, está errado com relação à terra, ele de fato tem que ser interditado por um juiz, até que o tratam muito bem, né? O cura, o barbeiro e depois o Sansão, mas ele está completamente certo em relação ao céu. E como nós temos um pé em cada lado, então a nossa vida é essa complicação interminável, completamente insolúvel, de estarmos sempre subordinados um pouco ao valor de um lado e um pouco ao valor do outro. Como é que eu resolvo esse problema? Eu simplifico assim, não tem céu nenhum. Pronto. Aí, como eu acabei de destruir a possibilidade da transcendência, nesse momento adiante a minha vida ficou fácil. Porque aí, de fato, eu acho que um burocrata do Ministério da Saúde é capaz de resolver os problemas das doenças humanas.
Aí então eu crio, na verdade, se a gente for pensar bem, quando eu dispenso o céu, eu imediatamente coloco outra coisa no seu lugar. Eu dispensei o céu, o que eu fiz? Divinizei o Estado. Não tem nada contra. Não, claro. Não, eu só... Mas eu não estou dizendo para fazer o contrário, estou dizendo só que a gente não deve achar que o tinhorão, não sei o quê, é Deus. E que o tinhorão tem o direito de estabelecer o que nós fazemos com o aborto. E que o tinhorão passa a ter o direito de estabelecer a política de vida ou de morte das pessoas, que é a questão do aborto. Agora, aqui na Terra, a nossa responsabilidade é 100%. Nós temos que trabalhar, estudar, educar os seus filhos, cuidar e deixar para Deus aquilo que está além da nossa parte. Então, entre as coisas que tem que deixar para Deus decidir, essas pessoas devem ou não devem viver. Então, na hora em que o Ministério da Saúde é uma entidade abortista, porque acha que isso é uma bacana, porque eles acham legal,